Olhar Clínico, com o Dr. Álvaro Furtado. Temos muitos assuntos para conversar com o Dr. Álvaro nesta terça-feira. Eu queria começar, Dr. Álvaro, falando sobre o Plano São Paulo para vacinação a partir de janeiro. Essa possibilidade ainda, evidentemente, não é real, porque não houve a aprovação dessa vacina chinesa. Isso pode acontecer, mas os estudos ainda não foram encerrados. Foi prudente anunciar já uma data, mesmo sem a... Claro, todo mundo quer que tenha vacina para já, né? Todo mundo na torcida da dona Margarete, lá na Inglaterra, que tomou a primeira dose hoje da Pfizer-BioNTech. Mas dá para já dar uma data, mesmo sem a certeza de que essa vacina vai fazer diferença, doutor Álvaro? Bom dia para o senhor. Bom dia, Barão. Bom dia, Carla. Bom dia para todos. Barão, você tocou na ferida, né? Tocou no ponto mais problemático desse planejamento, porque a gente não tem ainda a aprovação da fase 3. A fase 3 avalia a eficácia da vacina Coronavac. Então existe uma expectativa muito grande para que essas publicações aconteçam, que os resultados sejam divulgados, mas a gente não tem esse dado, né? Então nos preocupa um pouco essa questão de... Esse é um dos aspectos relacionados a esse plano. Depois tem outras coisas para a gente conversar a respeito de planejamento, de seringa, de como vai ser construído tudo isso, né? Mas até a própria negociação com as agências regulatórias, né? Então eu vou ter que ter, primeiro, a publicação da fase 3 e os dados serem falados com relação à eficácia dessa vacina. E depois a documentação vai para a Anvisa, e a Anvisa tem um prazo para poder olhar todo o estudo. Ela não vai de forma alguma liberar uma vacina se ela encontrar algum problema com relação ao estudo ou à documentação que foi apresentada. Então esse planejamento para janeiro, ele pode sim sofrer modificações, e não é certeza absoluta que a gente vai ter tudo isso disponível aí num espaço de tempo muito curto, né? Esse é um ponto importante, doutor Álvaro, porque claro que todo mundo está ansioso para que a vacina fique pronta o mais rápido possível, mas, por exemplo, essa da Pfizer-BioNTech, que está pronta, como é estudada na Inglaterra, hoje o FDA está dando mais detalhes desse estudo, e são informações bem promissoras, inclusive de que a primeira dose já tem um efeito positivo, e não importa a raça, e até dizer se é você, enfim, mais velho, mais novo, a partir de 16 anos, é uma vacina bem promissora que agora começou a ser dada na Inglaterra e deve ser aprovada também aqui nos Estados Unidos. Então, a bola da vez está com essa vacina da Pfizer-BioNTech, né, doutor Álvaro? Realmente, Barão, é uma vacina muito interessante. A gente ficou bastante surpreso com os resultados de eficácia. É uma vacina de uma tecnologia que nunca foi utilizada, de RNA mensageiro. Então, obviamente, a ciência evoluiu nos últimos anos, nos permite usar novas tecnologias com segurança. E você tocou num aspecto muito, muito importante, que é a questão da eficácia em populações completamente diferentes. A gente tinha muito medo, Barão e Carla, que a vacina não funcionasse bem na população idosa, já que existe uma própria senescência, um envelhecimento do sistema imunológico. A resposta imune é um pouco diferente nessa população. Mas, surpreendentemente, a gente viu que essa vacina da Pfizer, nas subanálises do estudo, nas populações que têm acima de 60, 70 anos, ela manteve a eficácia superior a 90%. Então, é realmente um resultado bastante importante, porque esse grupo é o grupo que interna, é o grupo que ocupa leito de terapia intensiva, é o grupo que evolui para um desfecho de mortalidade maior. Então, seria crucial que a vacina funcionasse nesses grupos onde a doença é mais grave. A gente acaba de receber informação aqui de que na Indonésia, a farmacêutica estatal da Indonésia, a Biofarma, ela divulgou dados preliminares de testes clínicos conduzidos, né, por essa estatal farmacêutica, da vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac. E elas mostram eficácia de mais de 97%. Não é isso, Carla. Só para corrigir, saiu essa notícia na Reuters e estava equivocada. Não é eficácia, só para falar a palavra certinha. É anticorpos em 97% dos vacinados. É diferente, por exemplo, dos 94% da Moderna, 95% da Pfizer. Né? Então tem uma diferença que a gente agora está aprendendo e virou sommelier de vacina, como você usou muito bem a expressão, mas é o seguinte, ela gera anticorpos, não dá para ter certeza se a eficácia, se a resposta é capaz de proteger a pessoa de ter a doença. Já a tal da imunogenicidade, é a capacidade de gerar uma resposta por parte do sistema imunológico. Então é diferente a eficácia
da possibilidade do sistema imunológico se defender. É isso, né, doutor? Olha a cara do doutor Álvaro de orgulhoso do Barão agora. Olha lá. Vou falar agora. Eu tô indo embora agora, não preciso mais participar do programa. Eu vou dar aula agora, e ele nem é médico, ele nem é profissional de saúde, ele explicou exatamente o problema. Porque a fase 2, se eu tiver anticorpo, não significa que ele vai funcionar. Eu preciso testar na fase 3 e avaliar se essa resposta imune de 90 para cima, que deu na Coronavac, se essa resposta realmente induz proteção. Para você dar um exemplo, existe vacina de HIV que na fase 2 induziu 95% de produção de anticorpo. E na fase 3 foi um desastre, porque não teve proteção. Então precisa entender e realmente ter a publicação da fase 3, mas como o Barão falou, tá aprovado. Barão, você está aprovado. Aí, vou te colocar... Passou na fase 3, Barão. Vestibular. Doutor Álvaro, o senhor estava falando sobre o grupo de risco, os idosos, né? A gente teve a primeira pessoa que tomou a vacina no Reino Unido, Dona Margarete, 90 anos, ela vai ter que tomar uma segunda dose, né? Daqui 21 dias. Por que esperar todo esse período? E a partir de quando é que ela vai estar totalmente imune, né? Quando é que a vacina faz efeito de vez? É muito bonitinho ver ela hoje de manhã tomando a vacina. Muito. População idosa, que hoje a gente morreu tantas pessoas de idade avançada no Brasil e no mundo, então a gente vê com muita esperança, né, porque vidas que foram tiradas, que se a pessoa tivesse tido a oportunidade de tomar essa vacina, né, então a fase 3 ela avalia o intervalo entre as doses, para que realmente essa resposta imune seja efetiva, e realmente vai depender muito da tecnologia, mas geralmente tem esse intervalo pré-determinado nos estudos, a depender da vacina. E o que acontece? Depois que ela toma a vacina, eu preciso dar um tempo, das 2 doses, dar um tempo para o organismo produzir os anticorpos, o que geralmente são 2 semanas, mais ou menos. Então, depois da segunda dose, depois de 2 semanas da última dose da segunda, a gente realmente tem um caráter de proteção, aí tem um anticorpo circulando, e de acordo com a fase 3, a 95% das pessoas que fazem essa resposta vão estar protegidas contra o coronavírus. Doutor, o senhor falou sobre as vacinas em si, as ampolas, né? O pessoal que está indo agora na expectativa, né, justamente de tentar essa dose de vacina. Por enquanto não tem vacina no Brasil, mas há a possibilidade do governo fechar a parceria com a Pfizer-BioNTech. Só que aí vai faltar a ampola em si, doutor, não tem esse planejamento ainda, as empresas dizem que não foram alertadas de quanto vão precisar. Olha, isso é muito importante, Barão. Eu preciso fazer um planejamento estratégico em várias etapas, em vários pontos específicos do programa de vacinação. Eu preciso ter insumo, eu preciso ter seringa, preciso ter agulha, e esses acordos já deveriam estar já desenrolados, já numa fase inicial, para que a gente não perdesse muito tempo quando essa vacina estivesse disponibilizada. Então a gente vê, infelizmente, uma falta de coordenação do ponto de vista de gestão central com relação a esse planejamento, que você colocar um plano só, vou dar com datas, é muito pouco. Eu preciso entender se a logística com relação à disponibilização desses insumos já está bem estruturada, ou pelo menos em via de começar. Porque senão, imagina o problema, a gente tem a vacina, mas não consegue começar a vacinar a população porque não tem insumo, porque não tem quantidade de pessoas suficiente nos postos para vacinar. A gente vai ter que olhar muito bem onde vai ser essa vacinação, ser criativo, implementar drive-thru, abrir estádio, lançar mão de repente de exército, de outras, usar realmente outras populações para ajudar a vacinar, porque vai ser muita gente e não é fácil, né? Não pode ter aglomeração no posto, vai ter que marcar a hora. Então, essa logística que me incomoda um pouco, não ver esse planejamento logístico sendo mostrado para a gente de forma clara. Pois é, isso no momento, doutor, em que a gente observa novamente uma explosão de casos, né? São muitas as pessoas que estão sendo hospitalizadas de novo, em estado grave. É triste isso, né? A gente tem que trabalhar em 2 frentes, e são frentes tão importantes. Olha, Carla, é exatamente isso. Eu acho que os ouvintes aí, esse médico sempre fala a mesma coisa toda semana. Que isso. Que a gente usa máscara, que precisa... Mas, Carla e Barão, a situação é crítica mesmo. Os hospitais aqui em São Paulo estão todos cheios, os hospitais privados. A gente vê isso todos os dias. Pessoas morrendo, e não é só jovem, não. Tem paciente idoso sendo internado. Então eu faço de novo, acho que é a 10ª vez que eu faço esse apelo aqui. Por favor, dezembro, final de ano, festas, não vamos entrar dentro de situações que aumentem o risco, aglomeração, eventos com muitas pessoas. Se você está planejando alguma coisa para o final do ano, repense muito bem,
principalmente se você mora com pessoas do grupo mais vulnerável. Não vamos cair no risco de botar nossos idosos, nossos pais, as pessoas vulneráveis, por causa de um comportamento que a gente... Travou? Ai, que pena. Porque eu tinha mais uma pergunta de ouvinte aqui para fazer pro Dr. Álvaro. Fica para a próxima, né? Na próxima oportunidade a gente faz todas as perguntas aqui, se bem que, né, Barão? Deu bastante, né? Para muita, né? Muita coisa a gente não tem ainda resposta, né? Os médicos não têm resposta, por exemplo, reinfecção, isso tudo está sendo investigado ainda, testado, os cientistas estão atrás dessas respostas, então para muitas das coisas... O Dr. Álvaro voltou, Carla. Ih, voltou. Acho que eu falei tanto da questão que tem me bloqueado. Imagina, doutor. Isso não. Ó, por favor, vamos respeitar e vamos ter paciência agora no final do ano. Eu acho que é crucial realmente a gente ter esse olhar. Eu sei que todo mundo está cansado, mas os hospitais estão cheios, muitos pacientes, então é para tomar muito cuidado agora nessas últimas 4 semanas aí do ano. Doutor, pergunta de um ouvinte que é de Curitiba, final de telefone 7824. Quem já pegou Covid precisa tomar vacina? Pode tomar vacina? Deve tomar vacina? Essa pergunta também é uma pergunta muito frequente, é importante. A resposta imune produzida pela infecção, a gente não sabe se ela é duradoura. Então, mesmo quem teve a Covid, diagnóstico confirmado, sorologia positiva, é interessante também que seja vacinado, porque a gente não sabe a durabilidade da resposta imune da doença. Então, a imunidade vacinal também pode ser importante para construir essa proteção. Então, sim, tem que vacinar quem já tomou doença, quem já teve a doença também. Dr. Álvaro volta na próxima terça-feira conversando com a gente aqui no Olhar Clínico, tirando mais dúvidas dos ouvintes, explicando um pouco mais esses tempos complicados, mas agora com a vacina, doutor, tomara que as notícias sejam boas. Um grande abraço para o senhor e até a próxima. Abraço, Barão, abraço, Carla. Ótima semana para todo mundo.